bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Consulta com a Gi. Talvez você já esteja tentando fazer alguma coisa e não está conseguindo. Talvez você tentou lá atrás, deu certo, poxa, eu fiz uma dieta low carb, eu fiz academia, eu consegui baixar, mas tomei um susto, fui fazer de novo o exame e deu a glicemia alterada de novo. E eu sei que isso causa muita frustração para quem se esforça, para quem segue, procura seguir uma dieta, ou para quem gasta dinheiro comprando produtos, indo no nutricionista, né, fazendo consultas periódicas, comprando remédio. E não são poucas as pessoas que compram remédio, tomam remédio e continua com a glicemia de jejum alta, acima de 90, acima de 100. E não é o remédio que vai solucionar, é o que você faz no dia a dia. Será que o que você está fazendo está realmente te ajudando a ter e manter a glicemia normal? O que é que você está fazendo hoje para baixar o açúcar do seu sangue e manter a glicemia normal? O pré-diabetes, ele é uma condição antes do diabetes. Ele não quer dizer que você está doente, mas que você está adoecendo. E ainda há tempo da gente recuperar a sua saúde sem que o seu pâncreas vá à falência, antes do seu pâncreas parar de funcionar por completo. Então, existem mudanças que você pode fazer hoje e que você de repente até já está tentando fazer, mas que não está funcionando. Ou não está funcionando para baixar a glicemia, ou até está baixando a glicemia neste momento, mas está te deixando com um sentimento ruim, está te deixando muito preocupada, muito ansiosa, muito ansioso, muito estressado. E aí esse resultado que você está tendo, além da glicemia, esse resultado negativo, lá na frente ele vai impactar também a sua glicemia, ele vai aumentar o seu açúcar no sangue. Porque o que eu recebo de mensagem é: Gi, eu tô fazendo low carb, eu tô seguindo um cardápio da nutricionista. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: por quanto tempo você consegue manter isso? Por quanto tempo você consegue seguir uma dieta com restrição de carboidrato, onde você não pode comer tais e tais alimentos? Não posso comer pão francês, não posso... O médico, o nutricionista me proibiu de comer, né, de tomar café com açúcar, me proibiu de comer manga, me proibiu de comer pão francês. Gente, isso não é necessário para quem é pré-diabético. Você pode continuar comendo de tudo e mesmo assim baixar e manter o açúcar do sangue nos níveis normais. Mas uma coisa que eu recebo muito e que eu vejo acontecer é: eu comecei a tomar remédio, eu comecei a fazer uma dieta super rígida, eu comecei a fazer caminhada todos os dias de 1 hora. E qual que é o problema desse tipo de atitude? É que você está tratando o sintoma do problema, que é o açúcar no sangue alto. Sendo que esse açúcar no sangue alto, ele é só uma consequência, ele não é a causa do problema. E se você não cuidar da causa desse problema, ele vai voltar. E ele volta pior, porque enquanto você está aqui tratando o sintoma, que é o açúcar no sangue alto, fazendo coisas para baixar rápido o seu açúcar do sangue, o que está fazendo o açúcar do sangue aumentar continua lá e continua piorando. Então você resolve, imagina que você está com dor de cabeça, só que essa dor de cabeça, ela está sendo causada por um problema no seu estômago. E aí você vai lá e fica tomando aspirina, tem outros nomes aí para remédios de dor de cabeça, né? Mas enfim, você fica tomando ali o remédio para passar a dor de cabeça. Só que o problema da sua dor de cabeça não está aqui, é só um sintoma.
O problema está lá no seu estômago. E se você não faz nada, o problema do estômago ele continua aumentando. Aí quando você minha dor de cabeça passou. E aí, de repente, essa dor de cabeça ela vem com tudo e junto com outras complicações. Porque o problema no estômago ele começa a afetar também outras partes do seu corpo. E é exatamente isso que acontece também com a glicemia. O que está causando o aumento do açúcar do sangue continua lá. E você aqui, tomando chá para baixar o açúcar no sangue, fazendo dieta restritiva para baixar o açúcar no sangue rápido, fazendo caminhada, porque a caminhada ela é como se fosse esse remédio que tem um efeito imediato no sintoma. Você faz uma caminhada, sua glicemia baixa, mas aí você para de caminhar, o açúcar no sangue sobe e sobe mais ainda, porque você não cuidou daquilo que realmente está causando esse acúmulo de açúcar no sangue ou essa dificuldade do próprio corpo naturalmente remover o açúcar do sangue. Eu tenho uma tia, outro dia eu fui visitá-la e ela reclamou que estava com dor nas costas. E aí, conversando com a família, uma tia que mora sozinha, mas ela precisa de ajuda, então a gente conversaram lá com a família, conversamos entre a família da necessidade de levá-la ao médico. Só que ela, super teimosa, não quis ir no médico. Falou, não vou no médico, eu estou ótima, só estou com uma dor e tal. E o que ela está fazendo? Ela está tomando remédio para dor. E aí, outro dia eu fui lá, a cartela estava na metade e eu perguntei como que ela estava. Ela falou que estava ótima. Claro, não está sentindo dor, que tem alguma coisa ali anestesiando a dor dela. E outro dia a gente foi almoçar para comemorar o aniversário da minha mãe e levamos ela junto nesse almoço. E aí eu vi que ela deu uma mancadinha assim, ela entortou um pouquinho as costas. Eu perguntei para ela se ela estava bem e ela falou que ela estava com dor nas costas. E eu perguntei se ela estava tomando remédio, ela falou que não, que tinha acabado. E eu aproveitei, para falar para ela como era importante ela ir no médico para resolver a causa daquela dor. Porque ela está tratando, por enquanto, o sintoma do problema, que é a dor. E no nosso caso aqui, é o açúcar no sangue alto. Então, enquanto a gente não resolver a raiz do problema, o problema ele vai continuar existindo. E você, mesmo que você consiga, por alguns dias, por alguns momentos, enquanto você está fazendo a dieta, enquanto você está firme ali na caminhada diária de 1 hora, você consegue baixar o açúcar no sangue. Só que o que vai fazer com que esse açúcar se mantenha baixo são outros hábitos, são outras soluções que normalmente, pelo menos eu não tenho visto, os médicos ou os nutricionistas falarem, que é muito mais relacionado ao como você come, ao como você lida com a comida no seu dia a dia. Qual é o sentimento que você tem quando você come um doce, quando você come um pão? E o que eu vejo acontecer muito é que o que as pessoas oferecem de soluções, o que os profissionais estão oferecendo de solução para os pré-diabéticos só faz com que o medo da comida aumente, só faz com que as indústrias dos alimentos dietéticos, a indústria das dietas enriqueça mais, só faz com que a indústria farmacêutica enriqueça mais, porque as pessoas vão ficando ali dependentes do remédio. E não faz sentido você tomar remédio para evitar uma doença que você teria que tomar remédio. O pré-diabetes, foi convencionado isso, as pessoas falaram, não, vamos definir essa faixa aqui como pré-diabetes, mas o intuito é que seja um despertar, tipo, não, opa,
eu preciso me cuidar. Olha só, meu açúcar do sangue está subindo, porque antes as pessoas só tomavam providência quando já estava acima de 126, quando realmente o pâncreas já começou a sofrer uma consequência, quando as complicações já começaram a acontecer. Então, o que eles fizeram? Eles puxaram um pouquinho, né, esse pré-diabetes ali como um diagnóstico, para que você tenha tempo de fazer as mudanças sem que se torne uma doença dependente de remédio, dependente de insulina. Então agora no pré-diabetes é o momento para você tomar essa providência. E não é tomando remédio, porque o remédio você vai tomar só se você realmente ficar diabético. Só que é muito mais fácil, né, gente? É muito mais fácil para o médico, é muito mais fácil para o paciente tomar um remédio, entre aspas. É uma atitude simples e fácil, mas que não resolve o problema. Muito pelo contrário, está te levando, está só adiando o quadro do diabetes. Está, né, protelando ali, porque aquilo que você realmente precisaria mudar não está sendo falado, não está sendo orientado. Geralmente as pessoas falam, precisa fazer atividade física. O médico fala assim, precisa fazer atividade física e precisa diminuir carboidratos só. Mas como é que é isso na prática? Como é que eu consigo fazer isso no meu dia a dia junto com a minha família, levando em consideração o meu trabalho, tudo que eu estou vivendo, não sei se eu estou dormindo direito, estou descansando, se eu vou conseguir fazer atividade física, como que eu encaixo essas mudanças na minha rotina de uma forma que eu consiga sustentar. Porque se você não sustentar, você não vai ter o resultado que você deseja. Qual é a causa a Beth perguntou, e qual é a causa do açúcar acima do desejável? Fico confusa. É um conjunto de situações no seu dia a dia. Esse açúcar no sangue alto, ele pode ser uma consequência de hábitos que você mantém há anos e que foram cansando o seu pâncreas. E esse pâncreas ele não está trabalhando direito, ele está cansadinho. Então a gente precisa fazer com que a sua alimentação, o seu estilo de vida, permita ao seu pâncreas descansar. E aí é um conjunto de fatores. Uma outra situação que acontece é, se você está acima do peso, eu não sei qual é o seu peso, se você tem uma porcentagem de gordura mais alta no corpo, mas a gordura no corpo, ela faz com que a insulina, que é o hormônio que tiraria o açúcar do sangue, não cumpra bem o seu papel, não trabalhe direito. Então, a insulina, ela não consegue, ela tem uma barreira, uma resistência. Talvez você já tenha ouvido falar de resistência à insulina. Então, para as pessoas que têm muita gordura no corpo, pouca massa magra, poucos músculos, a insulina ela tem mais resistência, que a gente chama de resistência à insulina. Ela não consegue remover o açúcar no sangue como deveria. Então, para essas pessoas, o caminho é o emagrecimento. E um emagrecimento lento, um emagrecimento realmente que permita ao corpo eliminar a gordura sem perder massa magra. Porque às vezes a pessoa faz dieta, ela perde muito peso, mas junto ela perde muita massa magra também. E existem alguns hábitos de alimentação que faz com que o açúcar do sangue suba. Por exemplo, ficar beliscando no meio da tarde guloseimas, doces. Esse é um deles. Existem vários outros. Ficar muitas horas sem comer também faz com que o açúcar no sangue suba. Então, preciso olhar para a sua rotina de alimentação. Qual é o intervalo entre uma refeição e outra? Para não dar esse pico de açúcar no sangue. E, por consequência, um pico de insulina também, porque sobe o açúcar, sobe a insulina. É isso aqui que acontece, com a maioria das pessoas que tem o açúcar acima do desejável. É isso aqui que acontece. Dá pico de açúcar, aí o pâncreas tem que trabalhar muito, dá um pico de insulina, cai bastante o açúcar.
A dieta low carb, a caminhada, faz isso daqui. Então você deu um pico de açúcar, você vai e faz uma dieta, cai muito. E aí você dá outro pico de açúcar, cai muito. Fica nesse zigue-zague aqui, que é péssimo para o corpo, né? O pâncreas vai entrando em falência. Existe uma outra condição que seria o ideal, que é você come o carboidrato de uma forma que não dê pico de insulina. Então você come o pãozinho francês, mas de um jeito que o açúcar não vai lá em cima, igual aqui. Ele sobe só um pouquinho, e aí ele desce um pouquinho, aí ele sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Então a sua glicemia, ela se comporta desse jeito. Aqui você não coloca o seu pâncreas em risco. Aqui você não sobrecarrega o seu corpo. Você tem um equilíbrio, uma estabilidade da sua glicemia e o seu pâncreas fica bonitinho, funcionando bonitinho por muito mais tempo, né? Quem sabe até o fim da vida, para quem se mantém dentro desses hábitos que permitem essa condição aqui. O que a maioria das pessoas que estão com açúcar alto faz é isso daqui, esse zigue-zague prejudicial, tá bom? Para o seu pâncreas descansar, você tem que dar o tempo para ele de acordo com o seu sono, de acordo com a sua fome, de acordo com o tipo de alimentação que você faz. Por exemplo, se você come um almoço que tem muita gordura, que tem carne, o tempo de digestão ele é maior, então você pode dar um intervalo maior. Ao passo que se você faz uma refeição com muito carboidrato e menos gordura, você come um arroz com feijão e um franguinho, uma carne magra e uma salada, o seu tempo de digestão ele é um pouco menor. Então você vai ter fome antes e aí você precisa comer antes, tá? Então é nesse sentido. Então para cada pessoa esse intervalo vai ser diferente. Oi, Fátima. Bom dia. Boa tarde, aqui é boa tarde. Boa tarde, tá em Portugal? Sim, sim. Que legal, muito bom, bem-vinda. Fátima, me diga qual que é a sua pergunta. Eu fui fazer análises na sexta-feira, porque em setembro fui fazer as análises por causa tinha coisa de alergia e foi onde detectaram que tinha pré-diabetes. E depois a médica mandou-me voltar a fazer análises para ver se era mesmo. Isso. E deu a hemoglobina muito alta, 128. 128 é a glicemia de jejum, né? É 128? Não, você lembra? É hemoglobina. A hemoglobina glicada sim. É assim, ó, 6 ponto alguma coisa. 6.1. 6.1. E o e a glicemia de jejum deu 128? Não, a glicemia está sempre normal, 80, 75, 80, 90, está sempre, nunca passa disso. Você falou 105 ou 95? 95, 90, 85 é o normal dela de manhã junto. Como o médico repetiu o exame, ele deve ter visto ali que realmente há uma alteração da glicose que indica que você está caminhando para o diabetes. Como eu falei, o seu pâncreas está ficando cansadinho, ou você está tendo uma resistência à ação da insulina no seu corpo. E eu quero saber de você o seguinte, Fátima, você faz atividade física? Ando, fazia muito, agora não. Eu vou fazer só caminhadas. O que acontece com quem só faz caminhada? Perde muito músculo. E aí, você perdendo muito músculo, você também acumula gordura. Porque se você tem menos músculos no seu corpo, quando você come, o seu corpo não consegue queimar a quantidade de energia que você consome e acaba virando gordura no seu corpo. E proporcionalmente, essa gordura ela pode estar mais alta, né, do que se você tivesse mais massa magra. E a caminhada, ela não promove esse ganho de massa muscular.
Muito pelo contrário, ela provoca algumas lesões, você só caminhar, né? De repente, mais para frente, você pode começar a sentir as suas articulações, o seu pé, a sua coluna, o seu joelho, porque você não tem músculo para sustentar os seus ossos. E aí você começa a ter um atrito nos seus ossos e acaba sendo obrigada a parar. Então, além da caminhada, Fátima, é imprescindível que você faça exercícios de força. E esses exercícios de força, aproveitando que está frio aí, você pode fazer na sua casa. Tá? Alguns agachamentos, exercícios com o peso do seu corpo, com elástico, com pezinhos, utilizando, de repente, alguns mantimentos aí que você tem na sua casa, pezinhos de 1 quilo, 2 quilos, para que você ganhe massa muscular. Porque hoje você provavelmente só está perdendo. E na alimentação, você está fazendo alguma coisa depois que você recebeu esse diagnóstico? Sim, eu agora só como pratos cozidos e grelhados, é o que estou a comer. Não. É que eu também não comia carnes gordas, era só frango ou peru, é o que entra aqui na minha casa. O que acontece? Onde a maioria das pessoas erram? Quando descobre que está com pré-diabetes, começa a ter aquela preocupação de comer tudo light, tudo saudável, tudo. E aí começa a diminuir muito a gordura da alimentação e o carboidrato. E aí a gente tem alguns problemas. Quando você diminui muito a gordura da sua alimentação, a sua alimentação ela vai ter uma digestão mais rápida. Principalmente se você, à medida que você diminui a gordura, você não acrescenta fibras. E essas fibras, elas precisam vir de vegetais folhosos, de folhas, de legumes com casca, frutas com casca, para que tenha essa proporção de fibra capaz de segurar o açúcar, não dar esse pico de açúcar no sangue. Sim. E uma outra questão é que quando você diminui muito a gordura e não tem a quantidade de fibras ideal para não ter esse pico de açúcar no sangue, a sua digestão ela é muito rápida. E se você não tem massa muscular para usar essa energia rápida, isso se acumula em forma de gordura. E aí, sem contar que esse pico de açúcar, né, essa energia rápida também vai exigir que o seu pâncreas trabalhe mais para remover esse açúcar do sangue. E vai jogar tudo lá no tecido adiposo, nas suas células de gordura. Junto com isso também, Fátima, uma atenção que você tem que ter com relação à alimentação é o corte de carboidratos. Eu não sei como que você está lidando com carboidrato no seu dia a dia. Você come pão, come macarrão, come arroz? Não, eu massas não sou de muito. Arroz como, agora massas assim, isso não sou. Tá. Não precisa comer massa, tá? Mas cuidado para não cortar demais o carboidrato. Sim. O carboidrato, ele faz com que a sua glicemia, o açúcar no sangue, fique estável. Se você corta demais o carboidrato, você tem uma queda muito brusca de açúcar no seu sangue e o seu corpo, muito inteligente, ele vai pegar o seu músculo, quebrar o seu músculo em pedacinhos para jogar pro seu sangue, para voltar esse açúcar no sangue nos níveis normais. Sim. E por que ele não pega a gordura para fazer isso? Gi, se meu corpo é tão inteligente, ele poderia usar a gordura, né? Pegar a gordura Sim. e transformar a gordura em açúcar para o meu sangue. Ele não faz isso porque, a gordura demora muito para ser quebrada. Se ele fosse quebrar a gordura em pedacinhos, para transformar em glicose, que ele sabe fazer isso, seu corpo faz Sim. isso em determinadas condições, mas para ele fazer isso, ele demora muito e ele gasta muita energia. Então,
seu corpo ele não quer gastar energia. E ele não quer também gastar gordura, porque a gordura é um órgão de proteção do seu corpo. A gordura protege contra o impacto, a gordura protege contra o frio, a gordura protege contra problemas hormonais, porque os hormônios dependem da gordura para serem produzidos, sim, principalmente hormônios femininos. Então, a última coisa que o seu corpo quer é gastar gordura. Então, o que ele faz? Ele gasta os seus músculos. E por que ele gasta os músculos? Porque os músculos, eles gastam energia. E a gente foi programado, desde do nosso surgimento, programado para poupar energia e não para gastar energia. E uma forma muito esperta que ele teve de fazer isso peraí, já que ela tem músculo aqui, e esse músculo está gastando energia, vamos pegar esse músculo, quebrar ele em pedacinhos e colocar para a corrente sanguínea. E esse processo de quebrar músculos, ele é mais rápido do que quebrar gordura. Então, sim, ele dá a preferência para os seus músculos. E aí você vai lá e ainda faz um monte de caminhada. O que ele vai fazer? Ele não vai gastar a sua gordura. Ele vai gastar os seus músculos. Porque a caminhada dá essa queda rápida de açúcar no sangue. E ele quebra mais músculo para transformar em açúcar no sangue. Então, o que você precisa ter em mente, Fátima, para baixar a sua hemoglobina glicada e para baixar também a sua glicemia? Aliás, eu vou até falar de uma forma diferente. O que é que você tem que fazer para baixar e manter a sua glicemia normal, de forma que a hemoglobina glicada também baixe, porque uma depende da outra. Se a hemoglobina glicada está alta, é porque você teve momentos de açúcar no sangue muito alto. Então, como é que você faz para dar essa estabilidade para a sua glicemia? Primeira coisa, aumentar a sua massa magra. Você precisa fazer exercícios de força. Você precisa comer com uma certa frequência, não ficar muitas horas sem comer durante o dia. Então, se você passou a noite inteira sem se alimentar, a hora que você acorda, você vai comer. E comer carboidrato, proteína, gordura, fazer refeições completas. Essas refeições completas, elas vão dar tudo que o seu corpo precisa para manter a glicemia estável, para manter a glicemia normal. A glicemia estável, o seu corpo ele vai produzir massa muscular, vai construir seus músculos e vai queimar a gordura do seu corpo. Então, gente, só recapitulando o que eu falei para a Fátima, que talvez depois ela volte para assistir essa live, o ponto de atenção tem que ser para recuperar a massa muscular. Fazer exercícios de força, fazer refeições completas com carboidrato, proteína, gordura e fibras, principalmente nas refeições do meio do dia para frente. Era isso que eu ia falar para ela e caiu, mas as fibras elas precisam estar presentes do meio do dia para frente, principalmente. Se puder ter no café da manhã, ótimo. Se puder ter no lanche da manhã, ótimo. No almoço, mas almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, quem faz ceia antes de dormir, faz um lanchinho antes de dormir, precisa ter fibras. Então, se você gosta de comer granola, por exemplo, é melhor você comer granola à noite, né, no lanche, na ceia, do que no seu café da manhã, né? Porque de manhã você precisa dessa energia mais rápida, principalmente quem faz exercícios de manhã, e à noite é o momento que você precisa de uma energia mais lenta. Então, tem que ter a refeição com proteína, gordura e fibras, para que essa digestão seja lenta e não aconteça esses picos aqui que eu falei no comecinho da live. Então, você que chegou agora, volta, porque isso daqui é super importante para reverter o pré-diabetes.
Doutora, dá um exemplo do prato do dia, por favor. Gente, sabe aquele prato colorido? Arroz, feijão, tomate, alface, uma verdura de folhas, a carne. Se você tiver 5 cores no prato, você pode substituir, de repente, um ovo, né, que tem o amarelo. Se você olhar para o seu prato e ele tiver 5 cores, maravilha. E cores contrastantes, tá? A Fabi que perguntou? Deixa eu ver quem falou aqui de dar exemplo. Aqui a Sônia. Sônia, se você olhar para o seu prato e o seu prato ele tiver 5 cores e cores contrastantes, não é monocromático não, aquele amarelo escuro, amarelo mais claro, né? Marronzinho e branco, não. Cores contrastantes, vermelho, verde, amarelo, branco, marrom, roxo. Se você tiver 5 cores no prato, é praticamente certeza, se não for corante, né, gente? Se não tiver corante, obviamente, é praticamente certeza que seu prato está bem montado, tá? Tem ali tudo que você precisa: carboidrato, proteína, gorduras, fibras, minerais, vitaminas, que vão garantir um bom funcionamento do corpo. E a nossa natureza ela é perfeita. Se você der para ela todos os nutrientes que ela precisa para funcionar, para o seu corpo funcionar, ela vai fazer o papel dela. Ela não vai permitir que o açúcar no sangue fique alto. O problema é que a gente detona com o nosso corpo, né? A gente dorme pouco, come doce no meio da tarde, não faz exercícios de força, não fica muito tempo sentado, muito tempo sentada, fica ali às vezes cultivando pensamentos de estresse, de ansiedade. É aí que mora o perigo, tá, gente? Aveia pode? Pode. Sônia, te respondi sobre o prato colorido, tá? E aí, um prato meu muito comum aqui em casa é arroz, feijão, farofa, salada verde, brócolis, alface, rúcula, chicória, o que tiver, tomate, beterraba, ervilha, ovo, não tudo no mesmo dia, né, gente? Mas esses são os alimentos que costumam ter aqui na minha rotina: carne de porco, carne de vaca, carne de peixe, ovo. Então, variado, tá, gente? Variado o seu prato colorido. À tarde como fruta, raramente janto à noite, e à noite eu como kiwi. Olha só, Fabi, colorido, tá? Mais variedade aí nas suas refeições. À tarde, se você come fruta, procura também comer uma gordura, uma proteína, porque a fruta ela é basicamente carboidrato. Se for uma fruta com casca, bagaço, ela tem mais fibras. Mas você também precisa colocar aí na sua refeição a proteína e a gordura no meio da tarde, tá? Para que a sua refeição toda ela fique com um índice glicêmico baixo e a sua glicemia fique assim, ó, e não assim, tá? Dependendo da fruta que você come, vai dar esse pico de açúcar aqui. Antônia, só faço 3 refeições por dia. Antônia, depende da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Quanto tempo você fica acordada? Se fazendo 3 refeições no dia, você almoça meio-dia e janta às 7 horas da noite, é um intervalo muito grande. Precisa botar uma refeição aí no meio. Porque senão acontece isso daqui, ó. Almoça, depois o açúcar cai muito, porque você ficou muito tempo sem comer, e depois você janta, dá outro pico aqui. É o que acontecia com o Jô Soares, né? Ele falava, não sei porque eu engordo, não sei porque eu tenho problema, se eu só janto, é porque tem esse pico aí, sobrecarrega os seus órgãos, tá? Picolé de fruta zero açúcar? Pode. Picolé de fruta zero açúcar e pode também o picolé de fruta com açúcar. O importante é você não comer só o picolé, tá? Bota o picolé junto com outros alimentos, por exemplo, um iogurte,
o picolé como sobremesa da refeição, então você almoçou, fez o seu prato colorido, bonito, sabe que você vai comer o picolé depois, então come um pouquinho menos no seu almoço e complementa o seu almoço com o picolé de fruta, com açúcar ou sem açúcar, não importa. Muito bom suas explicações, me deixa mais tranquilas. Que bom, Rosana, fico feliz, viu? Estou na menopausa, agora começou a alteração do açúcar. Faz sentido? Faz, porque a gente, nessa idade, geralmente você tem... Geralmente não, nós mulheres temos uma perda de massa muscular muito significativa. Então a gente tem que compensar essa perda fazendo exercícios para ganho de massa muscular e fazendo refeições completas, coloridas, não ficando muitas horas sem comer, tá bom? Então, a relação da menopausa com o açúcar do sangue alterado porque com o passar dos anos a gente vai diminuindo a atividade física, com o passar dos anos a gente vai perdendo massa muscular e com o passar dos anos também a gente mantém a nossa quantidade de comida, sendo que a gente deveria diminuir. Se você está perdendo massa muscular, você está queimando menos calorias, menos energia. Então, você teria que também diminuir a quantidade de comida. Só que o que acontece? A gente diminui a atividade física, a gente diminui o gasto calórico, porque a gente perde músculo, só que a gente também continua comendo igual ou até mais, né? Porque a gente tem mais tempo, às vezes aposenta, e acaba ficando mais em casa, acaba comendo mais, beliscando mais. Então, o seu balanço calórico ele acaba sendo positivo e se você não tem músculo para queimar essa caloria a mais, vira gordura. E a gordura aumenta o açúcar no sangue. Tá vendo que uma coisa leva a outra, gente? Café da manhã, almoço se Antônia, o que interessa saber é qual é a distância do almoço para janta. É 4 horas? Se for 4 horas, não tem problema. Se você almoça 2 da tarde, 3, 4, 5 e janta 6 da tarde e vai dormir às 8, não tem problema, né? Mas isso é difícil que aconteça. Geralmente a gente almoça perto do meio-dia, janta perto das 6h30, 7 horas da noite, então esse intervalo é muito grande. Tem que fazer um lanche da tarde aí bem colorido, tá? Bem equilibrado. Ótimo. Olha, salada de fruta. Vamos fazer uma análise aqui do lanche da Rosa ou da Rosana. Salada de fruta, geralmente a gente coloca frutas com casca, geralmente fica uma salada colorida, né? Com casca, com bagaço de preferência. Então ali você tem vitaminas, tem fibras, tem minerais e tem carboidrato. Aí entra a aveia com mais fibra e proteína, que tem aveia, também tem proteína. E entra o iogurte, que também tem proteína, e se for um iogurte natural, ele também tem gordura. Então, olha só, é uma refeição com carboidrato, proteína, gordura e fibras. Super completo, colorido, tá de parabéns, viu? O único cuidado que você tem que ter com esse lanche é da quantidade, para não comer demais. Se você comer demais, vai virar gordura no seu corpo. Tem que comer aí de acordo com os sinais do nosso corpo. O único jejum que eu recomendo que vocês façam é o noturno, né? Na hora de dormir. Na hora de dormir, você está fazendo jejum. É o tempo que o seu corpo tem para lidar, para processar tudo que você comeu, tudo que você aprendeu ao longo do seu dia. Então, você faz esse jejum à noite para ter saúde. À noite, como um pedaço de chocolate sem açúcar. Gilza, tá tudo bem você comer esse pedaço de chocolate sem açúcar, mas eu colocaria esse pedaço de chocolate como sobremesa, tá? Não sei se é o melhor aí para você fazer à noite, não. O chocolate sem açúcar, ele é mais gordura, né? Ele tem bastante gordura. Não é das piores situações, não. Tá? Mas eu evitaria colocar o doce isolado, porque o chocolate, mesmo ele sem açúcar, ele deixa um doce, ele estimula o seu corpo a liberar insulina também, tá? Então,
colocaria ele como sobremesa do seu jantar. O lanche da tarde pode ter carboidrato? Pode, mas não só carboidrato. Tem carboidrato, proteína, gordura e, se possível, fibras. Gosto muito de kefir, pode consumir, sem problemas. Eu faço 6 refeições por dia, muito bom, Ana. Almoço, meio da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Faço refeições de 3 em 3 horas, está certo? Não está errado, mas você não precisa ficar contando as horas, tá? Você pode, por exemplo, fazer o café da manhã e depois de 2 horas fazer o lanche, e depois de 3 ou 4 horas almoçar. Não precisa ser rigidamente de 3 em 3 horas. Exercício e musculação ou HIIT? O HIIT tem que tomar cuidado, tem que ser, se você já faz atividade física, se você dá o descanso correto para o seu corpo, porque o HIIT é muito intenso, e aí se você se machucar vai ser um problema, porque você vai ter que ficar parada. Não que ele não seja bom, mas ele tem que ser feito com muito cuidado, com acompanhamento, tá? E musculação sempre em casa ou na academia, e parte aeróbica também é importante. A gente tem que treinar o coração, caminhada, bicicleta, corrida, natação. Exercício, gente, a pior coisa que tem é fazer sempre a mesma coisa. Assim como na alimentação, a pior coisa que tem é comer sempre a mesma coisa. Variar na alimentação e variar na atividade física. A atividade física que funciona para baixar o açúcar no sangue é aquela que você se sente bem, que faz você sentir prazer, sentir satisfação. Você fala, nossa, que gostoso, amanhã eu quero fazer mais, tá? Essa é a atividade física que faz bem. O café da manhã pode ser batata doce ou não? Depende, você gosta de batata doce no café da manhã? Se você gosta, pode, mas não precisa ser batata doce. Pode ser pão francês, pão integral, pode ser tapioca, pode ser batata doce, se você quiser. Não pode ser só isso. Lembra, café da manhã, almoço, jantar e, se possível, os lanches, refeições completas e coloridas. Faço pilates 3 vezes por semana. Maravilha, Gilza, parabéns. O pilates, ele ajuda no ganho de massa muscular, tá? Ia perguntar sobre pilates, a Kelly. Gente, pilates é maravilhoso. Só que a gente tem que tomar cuidado, viu? Cuidado, porque eu tenho visto umas aulas de pilates que tá longe de ser pilates. Aliás, o próprio Joseph Pilates dizia que você fazer um exercício que tem o nome de pilates, né? Ou ele chamava de contrologia, que tem o nome de pilates, mas você não respeita os princípios do pilates, depois um dia eu posso falar sobre esses princípios, não é pilates. Fazer uma atividade que tem o nome de pilates, mas que não respeita os princípios de pilates, não é pilates. E eu tô vendo um monte de estúdio com o nome de pilates que não está fazendo pilates. Tá fazendo 20 repetições, tá usando muito peso, tá fazendo umas coisas subindo em cima da bola. Pilates nunca subiu em cima de uma bola, gente. Perigosíssimo, tá? Se você não for muito bem treinado ou treinada. E se você faz uma caminhada, o próprio Joseph Pilates falava isso. Se você faz uma caminhada, respeitando os princípios de Pilates, respiração, centro de força, postura, né, fluidez, concentração, coordenação, você está fazendo Pilates. Mesmo que seja numa caminhada, mesmo que seja num exercício de musculação, se você está usando os princípios do Pilates, você está praticando Pilates. Então, eu queria fazer esse adendo aí sobre o Pilates. Eu tô vendo gente quebrando costela em Pilates, quebrando quadril, machucando o quadril, tendo lesões no Pilates, gente. Não faz sentido. O Pilates é para prevenir lesões, é para recuperar de lesões e não causar lesões. O café da manhã, hoje foi 2 torradas com geleia de amora e comi banana com farelo de aveia. Muito bom, olha, a gente tem proteína. O que eu colocaria aí, Rosana, é um pouquinho de gordura. Talvez, se você vai comer 2 torradas, coloca uma com manteiga, tá? Um requeijão, para ficar com uma gordurinha aí também e
dar essa estabilidade aqui pro seu açúcar no sangue, tá bom? Tem um pouquinho de proteína aí, tem um pouco de fibra, mas tá faltando gordura nesse café da manhã. O que você acha dos shots com vinagre, gengibre, limão, açafrão, entre outros? Eu acho que as pessoas exageram, né? Tem gente tomando 1 litro de shot. O que acontece com o shot, gente? Gengibre é uma especiaria que faz bem, né? Mas você não pode exagerar. Justamente esses alimentos que têm um sabor mais forte, mais concentrado, é para usar pouquinho. Então, você pode ter o benefício do gengibre colocando ele na sua refeição, no seu almoço, no seu jantar, né? O vinagre você pode usar para temperar a salada, você vai ter os benefícios do vinagre. O açafrão você pode pôr no tempero da sua comida, não precisa pegar, misturar tudo ali num negocinho e tomar, a não ser que você goste muito. Nunca ouvi falar alguém que, nossa, que delícia, eu adoro. Obrigada, viu? Eu que agradeço, pessoal agradecendo aí as orientações. Um super beijo, tchau, tchau.